Muito bem, vamos continuar a minha jornada para ser odiado por mais pessoas que assistem anime, continuar comentando Tate no Yusha, Rising of the Shield Hero. Você deve estar se perguntando por que eu tô aqui, que é onde a gente grava os videoquests numerados. É porque estamos chegando no aniversário de 8 anos do canal e eu também não sei porque eu ainda faço isso, caso você esteja se perguntando, mas eu vim aqui na Casa do Urso pra gente gravar o videoquest 87. O videoquest 87 foi escolhido pelos padrinhos. E se você quer também fazer parte das pessoas que escolhem temas para o canal, o videoquest 88 já está decidido, o 89 vai ter votação, então ainda dá tempo de você entrar. O link está na descrição desse vídeo, padrim.com.br/videoquest, para você também se tornar um padrinho e também poder votar na escolha de próximos temas de vídeos para o canal, para pedir pra gente falar coisas, porque ninguém pediu para eu falar de Tate no Yusha. Eu escolhi ser odiado por todo mundo. Vamos lá, vamos continuar. Enfim, vamos lá. Tate no Yusha, episódio 2, certo? O episódio passado teve a função de fazer com que a gente gostasse desse personagem, quisesse acompanhar esse personagem. A maneira como ele tentou fazer isso foi fazer com que a gente tivesse pena do cara. Coitado do personagem principal. Ele sofreu tanto na mão de todas essas pessoas tão más. E foi isso que aconteceu com ele. E caso você tenha sido convencido de que esse é um cara legal e que essa história merece ser acompanhada porque, coitado dele, eu quero ver a vingança dele contra o mundo, esse segundo episódio vai funcionar perfeitamente. Porque tem uma dissonância entre o que a história quer que você sinta e pense, com tudo que aconteceu nesse episódio 2, e o que de fato está acontecendo. O que a história quer que a gente sinta e pense é que esse cara tá puto com tudo, mas no fundo ele tem um coração bom, e ele é uma boa pessoa, e ele trata bem essa menina que foi tão maltratada pela vida porque ela é um demi-humano, né? E enfim, ele trata bem essa menina. Então a gente tem uma sequência de cenas em que, por exemplo, ele dá comida pra ela e ele não sente mais o gosto da comida, mas ela sente o gosto da comida e ela tá adorando. E pela primeira vez ela come coisas tão gostosas e tão legais e tal. A gente vê ele incentivando o desenvolvimento dessa menina, principalmente na questão prática de porrada, de luta, né? Então a gente vê essa parte bonita do que ele tá fazendo por ela e a gente vê um momento lá pro fim do episódio que é um momento que tem um monstro de 2 cabeças que lembra o monstro de 3 cabeças que matou ela, que matou a família dela, caralho, é um fantasma agora, Leonardo. Matou a família dela, então ela tem esse trauma e aquele monstro lembra ela daquele trauma, é um trigger, né, do trauma dela, e a gente vê um momento em que ele consegue, meio que num discurso motivacional ali, consegue ajudar a menina a superar esse trauma e enfrentar os medos dela, né? Então tem até uma música heróica e tudo mais, e ela vence o monstro, e ela fala, mestre! Ou ela fala Naofumi-san nesse momento. Enfim, tem a passagem, né, dela chamar de mestre pra, se eu não me engano, chamar de Naofumi-san. Então tem uma passagem de intimidade também, né? Antes tinha um distanciamento, agora uma maior intimidade. E ela consegue superar esse trauma e ela fala, ou o mestre, o Naofumi-san, acho que nesse momento é o Naofumi-san, eu vou lutar, sim, eu vou lutar, né? E é bonito. E depois ele dá uma outra refeição pra ela e ele pega uma bandeirinha da comida pra criança, né, do prato infantil. E porque a menina é uma menina mesmo. Eu falo menina porque ela é realmente uma criança, tipo, ela bate na cintura dele, né? E ele pega essa bandeirinha, acho que corta o dedo, alguma coisa assim, e coloca o dedo ali, que faz um pontinho, e ele forma a bandeira do Japão. Tem uns 2 vídeos que eu preciso rever esses vídeos. Mas são 2 vídeos legais sobre Isekai
que espero eu lembrar de linkar na descrição desse vídeo, são vídeos em inglês, dois caras conversando, caras que entendem bastante, viram muita coisa de Isekai, conversando sobre uma coisa muito interessante sobre a japonesice do Isekai. Eu não sei até que ponto isso se encaixa em Shield Hero, mas é muito engraçado que o episódio acabe com ele mostrando uma bandeirinha do Japão pra ela, depois de ela já ter sido conquistada, digamos. Mas é isso que eu tô querendo dizer. O que a história de Shield Hero, Tatenoyusha, quer que você acredite num nível superficial, digamos assim, é que ela foi conquistada no coração. Eles agora têm uma relação quase de pai e filha. E ela agora tem uma admiração e respeito por ele. Enfim, isso é o que a história quer que você acredite. E isso é o que eu tô ligado que bastante gente comprou a ideia, porque é a ideia que ele quer que você compre, né? E boa parte da nossa relação com a ficção, além do escapismo, depende da nossa... como é que eu posso dizer? Da nossa abertura para ser enganado. Filme de terror, por exemplo. Você precisa se deixar enganar por aquela situação para você sentir o medo e ter o susto, né? É parte fundamental da nossa relação com a ficção. Suspensão de descrença e o deixar-se ser enganado. É assim que funciona a coisa pra ficar com medo, coisa pra chorar, enfim. O problema é quando você não é enganado. E eu não tô aqui dizendo que é uma maneira superior de ver. Você tem que comprar a ideia, e quando você não compra a ideia, fica um pouco mais difícil de aceitar. Eu precisava ter comprado a ideia de que esse cara é um coitado no episódio passado. E eu não comprei, não porque não ficou claro que ele é um coitado, mas porque é difícil quando você vê as cordinhas sendo manipuladas, sabe? E no episódio passado ficou muito clara todas as cordinhas sendo manipuladas pra eu achar que esse cara é um coitado e todo mundo é ruim. Foi, como eu disse, maniqueísta, claro, preto e branco, bom e mal. E não comprei. Nesse episódio, eu não consigo comprar nada do que está acontecendo porque, eu não comprei o personagem principal, 2, é uma escrava. Tudo isso que eu falei seria perfeito, maravilhoso, se, por exemplo, ele tivesse conhecido a menina, de repente a menina fosse mais velha e ele tivesse conhecido a menina numa taverna. Ou mesmo a menina sendo criança, ele tá sentado na rua e a menina tá também sentada na rua. E ela tá tipo, como se ela morasse na rua, abandonada por tudo, porque acho que tem um preconceito com os demi-humanos e tal. Tem até uma ideia de que o herói do escudo historicamente sempre defendeu os demi-humanos, então meio que tem uma ideia de destino. Ele tem o destino de proteger os oprimidos dos demi-humanos? Enfim, todas as vezes que eu levanto questões, as pessoas colocam nos comentários que o Kitsune tá falando que porque ele não viu a novel ou leu o mangá. Cara, eu não li a novel, nem li o mangá, eu tô assistindo o anime. Se as coisas que não funcionam no momento vão ser explicadas depois, talvez seja um problema que elas não funcionem no momento, porque não tem uma maneira de a gente acreditar nessa coisa nesse momento e só depende de informações que vão ser colocadas depois. As coisas precisam funcionar nesse momento, não precisam só, gerar perguntas que partam de uma posição de isso não fez sentido. Precisa gerar perguntas que partam de uma posição de eu quero saber. E não é isso que está acontecendo com Tatenoyusha. Mas enfim, tudo isso que eu falei seria muito bonito se a relação fosse uma relação igual. Não é uma relação igual. Não é. Tudo isso que a menina tá passando, ela não tá passando por escolha.
ela tá passando porque ela tá sendo escravizada por aquele cara. Às vezes eu falo isso de certos personagens, por exemplo, o que acontecia no Bunny Girl. Inclusive essa sexta tem review do Bunny Girl, viu? Sexta-feira, Bunny Girl, na outra sexta, VideoQuest 87. Fiquem de olho. Eu falava muito do personagem do Sakuta, do Generic-kun, do Bunny Girl Senpai, e eu criticava o personagem porque ele era mau caráter ou qualquer coisa do tipo. Que eu não gostava do cara. A gente não necessariamente precisa gostar de todos os personagens de uma obra fictícia. Não é ruim e não é errado, do ponto de vista da narrativa, que você não goste de um personagem. O problema é quando esse problema não é abordado. Eu falei isso, inclusive, em algum dos vídeos sobre o Bunny Girl. Tem um vídeo do Dan Olson, do Folding Ideas, que é um vídeo muito legal, onde ele fala de 50 tons de cinza, veja só você. E que ele fala que não é um problema que o personagem, no caso do 50 tons de cinza, o Sr. Grey, né? Não é um problema que o personagem seja uma pessoa ruim. O problema é quando a história não aborda a questão e quase faz com que você acredite que ele é uma boa pessoa. Esse é o meu problema tanto com o Bunny Girl quanto com o Tate no Yusha. Não é um problema que ele tenha uma escrava. É um problema ético, digamos assim, no nosso mundo real. Então, se você tem um personagem que tem uma escrava e se mostre que isso não é uma coisa boa e que não faça com que a gente concorde com o fato de ele ter uma escrava, faz sentido. Não é, por exemplo, várias histórias que se passam, filmes americanos que se passam na época da escravidão, ou filmes e novelas brasileiras que se passam na época da escravidão aqui no Brasil. Não é que você não possa mostrar a escravidão porque isso não pode ser mostrado nunca. A escravidão existiu e histórias sobre escravidão merecem e devem ser contadas. O grande problema é ponto de vista. O grande problema é quando você coloca a história sobre escravidão, por exemplo, do ponto de vista do dono de escravo, e você mostra que, bom, esse cara é um bom dono de escravo, então tudo bem. Que é exatamente o que Tate no Yusha está fazendo. A gente está vendo a história do ponto de vista do dono de escrava e a gente precisa acreditar que ele é um bom dono de escravos. E aí você precisa, dentro de você mesmo, acreditar que é possível a existência de um bom dono de escravos. Quando a gente assiste qualquer coisa, você vai entrar com o seu viés. É lógico que tudo que eu assisto, tudo que você assistindo o VideoQuest, a sua concordância ou não, o seu entretenimento com o meu vídeo ou não, depende, de um lado, da qualidade do que eu estou dizendo e falando e fazendo, e edição de vídeo, caralho, 4, obrigado Diego, nosso editor, é a melhor parte dos vídeos, e a outra metade depende de você. Depende do quanto você está aceitando, do quanto você quer ser enganado, por exemplo, do quanto você está aceitando receber as ideias e de quais são as suas ideias que batem com as minhas. É inevitável. E também do quanto você aceita que as suas ideias são diferentes do outro e você aceita ser questionado, né? Então não tem como eu assistir Tate no Yusha e não bater com as minhas ideias que envolvem eu não acreditar que é possível um bom dono de escravo. Esse cara é um dono de escravos. O momento edificante do trauma é um momento muito curioso. Muito curioso. Porque quando ele tá batendo, a menina tá lutando contra o monstro, ela se recusa e aí ele dá um choque nela. Porque ele dá uma ordem, ela não pode recusar ordens. Porque ela é uma escrava. E aí ela tá sentindo dor física por desobedecer o mestre dela, porque ela não tá querendo lutar contra algo que é um trauma gigante da vida dela, porque lembra a morte dos pais. Aí, quando ela não quer lutar,
ele deixa pra lá e fala, não, tudo bem, se você não quer lutar, não tem jeito, mas vai embora. Ele tá basicamente dizendo, se você não quer lutar, você não é útil pra mim. Porque é uma relação utilitária. Ele precisa de alguém pra bater porque ele é o herói do escudo. O escudo tá nessa mão, na verdade. Ele é o herói do escudo. E ele não tem como atacar diretamente. Ele precisa da experiência compartilhada. Alguém precisa bater. Ele não tá fazendo isso por caridade. Ele não tá fazendo isso porque ele quer ajudar a outra pessoa a se desenvolver. Ele tá fazendo isso porque ele precisa. E ninguém vai fazer isso por ele. Então ele compra um outro ser vivo. E aí ele fala, na camada de baixo, você não é mais útil pra mim, portanto vai embora. Mas na camada de cima, o que ele diz é, se você não pode lutar, eu não vou poder te ajudar. O que eu posso falar sobre isso? Ele comprou um ser vivo e ele se coloca na posição magnânima de estar ajudando o outro ser vivo. Mas ainda é uma escrava. Tem um momento nesse episódio que me lembra muito do que eu acho mais interessante em Evangelion. E Evangelion, obviamente, trata isso de maneira crítica. O que o moleque faz no momento da compra da menina é muito próximo de muitas ideias que são trabalhadas em Evangelion, da relação homem-mulher e da relação dominador-dominante. Ele vai comprar um outro ser. Primeiro ele vê um monstro. Ele é um monstro níveis acima dele. E ele não aceita, ele não quer. Depois ele vê uma menina, uma criança do sexo feminino que é bem mais fraca que ele. Aí ele aceita. Tem outro vídeo do Dan Olson, do Folding Ideas, chamado Thermian Argument. Eu acho que eu nunca vi esse termo em português, mas eu vou supor que seja o argumento termiano, né? Que é não debater nenhuma implicação no mundo real, caso a explicação no mundo fictício seja o suficiente. Então a explicação no mundo fictício é plausível de um ponto de vista prático, se você pensar que eles estão em um jogo. É basicamente Pokémon. Se você pega um Pokémon trocado, ele se desenvolve muito mais rápido, porque o nível vai passando muito mais rápido, mas se você não tem as insígnias, ele não vai te obedecer. Então, de que adianta eu estar no segundo ginásio com Charizard no nível 50, se ele não vai dar os golpes que eu tô mandando ele dar no ginásio de Vermilion? Faz sentido do ponto de vista prático. Ele precisa de alguém que lute por ele. Então, se você está querendo ser enganado, isso já é explicação suficiente. Não tem por que ele usar o monstro. É mais fácil ele usar a menina. Mas a gente não assiste essa série naquele mundo. A gente assiste essa série nesse mundo. Seja lá quem for que escreveu Tate no Yusha, é um ser humano do planeta Terra no século XXI. Seja homem, seja mulher, é muito possível que mulheres tenham internalizado o machismo, caso seja uma mulher. E aí que entra o que eu estava falando do Evangelion. O Evangelion tem muito disso. A Rei, por exemplo, é uma maneira do Gendo ter uma mulher fácil de controlar. Uma mulher subserviente. Por diversas questões práticas na história. A questão é que o Gendo não é um herói. Nem o Shinji, inclusive. Nem o Shinji é um herói em Evangelion. Não é pra você gostar do Shinji porque ele é um ser humano problemático e por vezes desprezível em certas atitudes dele, que você sabe do que eu tô falando. O Gendo também é um ser humano mais problemático e mais desprezível. E a relação dele com a Rei é uma relação de dominador e dominante. É muito esquisito
que a gente veja uma história onde o moleque compra um outro ser abaixo dele, porque ele tá classificando esse outro ser como um ser abaixo dele, já que ela passa a ser um produto e um objeto, e ele escolha um que seja mais novo, mais fraco, do sexo feminino. Essa menina pode ser considerada abaixo dele, porque ele não vai sofrer consequências, porque ela não pode atacar ele. E mesmo assim a história quer que a gente goste da relação deles. Enfim, esse foi o segundo episódio de Tate no Yusha. Eu ainda quero saber onde vai chegar essa porra. Eu tô ligado que vocês já deram explicações de que eu não li, porque são vários spoilers, então eu parei vários comentários no meio quando eu tava lendo no vídeo passado. Que tem uma explicação pro preconceito com o herói do escudo e papapá, enfim. Eu quero saber se a história vai abordar essas coisas de uma maneira crítica ou não. E por isso eu quero tentar terminar. Vamos ver até onde eu aguento, mas eu quero tentar terminar Tate no Yusha. E continuar com todos vocês me odiando. Não se esqueçam de inscrever no canal para vocês continuarem me xingando, talvez. E compartilhar o vídeo caso vocês achem que o meu ponto de vista é um ponto de vista interessante para outras pessoas assistirem e pensarem sobre. Muito obrigado a todos e até a próxima.